Fala, galerinha do YouTube! Nessa aula a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a ideia de limite de função. A gente fez algumas coisas na aula anterior, só para discutir aquele probleminha do trem. Agora, nessa aula, a gente vai explorar ainda do senso intuitivo, qual que é essa ideia de limite. E eu separei dois exemplos que são bem legais, porque eles exploram um pouco esse conceito de uma forma que você vai conseguir entender intuitivamente. Então, eu não quero que você decore nada, eu quero que você tente compreender qual que é a lógica por trás disso, porque aí você vai conseguir resolver limites sem precisar ficar decorando nada. Acredita? Acredita em mim? Nossa, você nem acredita nisso, né? E olha só, então, no primeiro exemplo que eu separei aqui, olha o que que tem. Eu separei uma função definida por partes, e eu quero saber qual que é o limite dessa função quando x se aproxima de 1. É isso. É uma função definida por partes, o que significa que tem duas regras para ela. Uma regra que vale quando x é diferente de 1, cuja resposta é x mais 3, e outra regra cujo x é igual, quando x é igual a 1, cuja resposta é 2. Então tem duas leis de formação de como você encontra essas respostas. Para facilitar isso daqui, eu vou montar para vocês o gráfico. Se liga, se eu achar o giz. Olha só que legal que é o gráfico, já montei ele aqui para você. Repara só uma coisinha. Essa parte da função x mais 3, ela representa uma reta. O coeficiente angular é 1, significa que a reta é crescente. E o coeficiente linear é 3, significando que ela corta o eixo y bem em 3. Eu montei a reta aqui, só que percebe que ela tem um furo, né? Esse furo está indicando que para x igual a 1, não vale 4, que seria a resposta se colocasse aqui, mas sim 2. Por isso que tá com esse conjunto aberto indicando justamente isso. E esse ponto aqui indica que para 1 vale 1, 2, enquanto diferente de 1 vale a reta. Então, essa expressão que está marcada aqui está desenhada com esse gráfico que está aqui. Vou dar uma encolhida nele para a gente explorar um pouquinho. A minha pergunta é, qual que é o limite dessa função quando x se aproxima de 1? E a gente vai entender como que isso aqui funciona, tá? Antes de responder isso, tenta responder para mim qual que é o valor da função quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1, a resposta é 2. Então, quando você vê essa expressão de limite de função, não pense que o resultado vai ser necessariamente o valor da função, porque a gente está criando uma ferramenta que é completamente diferente daquela que a gente já tem. Eu já tenho o valor da função no ponto, é essa de simplesmente substituir. O limite da função me dá uma ideia diferente e funciona assim. Imagine que, por acaso, você estivesse acompanhando a função. Então, você está aqui num valor negativo e está acompanhando o resultado dela. E à medida que você vai progredindo, avançando no valor de x, você vai olhando o que está acontecendo com a função. Então, ela está vindo, está ampliando, assim por diante. Repara, quando ela passa no x igual a 0, ela dá 3, né? A ideia é assim, se você fosse acompanhando a função até chegar perto do 1, qual seria o seu chute, vamos chamar assim? Qual seria a tua estimativa, sei lá, de qual vai ser o valor da função no ponto? Se você fosse acompanhando a função, você vai olhando, ela está dando 2, depois ela começa a dar 3, aí quando ela está chegando perto de 1, ela está quase chegando perto de 4. Se eu fosse chutar qual que é o valor da função, se eu estivesse acompanhando a vizinhança dessa função, eu chutaria que a resposta dela é 4. A mesma coisa acontece se eu estivesse olhando para valores maiores do que 2, do que 1. Se eu estivesse olhando a função aqui de cima, num valor lá de cima, ela vindo, você está vendo ela reduzindo, você está vendo que ela está chegando próximo de 4. Então, basicamente, o limite da função f de x, quando x tende a 1, é igual a 4. E percebe na leitura o que eu estou comentando, ó. Quando x se aproxima ou quando x tende a 1, eu digo que essa função está se aproximando, a resposta dela, de 4. Essa que é a ideia de limite de função, intuitivamente. A minha ideia é perceber que existe uma tendência que essa função está se comportando a se aproximar próximo do 4 quando eu estou me aproximando próximo do 1. Então tem algumas palavras-chave aqui.
Algumas palavras-chave que você precisa dominar para entender limite, essa ideia de tendência, nesse sentido de você estar se aproximando do valor, essa ideia de vizinhança, que são os valores próximos de 1, mas que não são 1, e essas outras ideias que a gente vai explorando. Então, consegue visualizar por que é 4? Pelo menos intuitivamente, eu tenho certeza que você consegue compreender. Porque intuitivamente, o que a gente está dizendo é justamente isso. Parece que a função daria 4. Por que você ia chutar que não é 4? Sei lá da tua ideia, ah não, olha só, eu estou olhando a função, certeza que dá 2. Não é assim que funciona. Então o limite de função, ele traz justamente essa ideia intuitiva, de que eu estou caminhando com a função em uma certa direção e é o teu chute, de onde você chutaria que isso daria. Algo parecido é quando você vai assistir, tá observando um carro andando na rua, por exemplo. Aí você olha o carro andando na rua, você fecha o olho por 1 segundo, que seja. Aí você tem que imaginar onde o carro vai estar. Por acaso você vai imaginar que ele não vai estar, sei lá, onde ele estava indo? Que ele apareceu do outro lado da rua, sei lá, ou qualquer coisa do tipo? Não faz sentido. Você pisca e olha de novo, o teu chute de onde o carro estaria é logo na sequência, onde ele deveria estar, não é? Então, a ideia de limite é justamente isso. É uma operação matemática que ela me mostra aonde a função, para onde a função estava indo, para que direção que ele estava prosseguindo. Por isso que a gente diz essa ideia de limite. Você não entendeu? Vamos explorar mais um exemplo. Que é esse exemplo 2 aqui que eu separei aqui para você. Eu tenho uma outra função também separada por partes, cuja resposta é 1, se você colocar valores maiores ou iguais a 0, e ele é menos 1 se você colocar um valor de x menor que 0 de entrada. Tem duas respostas só aqui, ou é 1 ou é menos 1. E a pergunta é, qual o limite de x tendendo a 0 de g de x? É incrível que a gente só pergunta o limite no ponto da problema, né? Então é no zero mesmo que a gente vai perguntar. Como que a gente fez lá no outro para pensar de forma intuitiva? Eu fiz o gráfico, então vou fazer o gráfico de novo. Olha só. Olha só que gráfico simples, porque tem duas respostas. Ou ele é 1, para valores de x maiores ou iguais a 0, ou ele é menos 1. E essa que é a ideia que a gente tem. Nessa tentativa de entender a tendência, vamos imaginar qual que é o limite da função? Então, eu vou encontrar qual o limite de g de x quando x tende a 0. E aí eu vou olhar por aqui, ó. Vamos pensar disso aqui, ó. Quando eu estou com valores muito pequenos, tá vendo que a função está retornando menos 1? Ó? Então, o resultado aqui é menos 1. Depois, se avançou um pouco em direção ao 0, continua dando menos 1. Avançou mais um pouco, continua dando menos 1. Então, está sempre dando menos 1. Imagine que você não saiba o que acontece no ponto x igual a 0. Não sabendo o que acontece, e se você tivesse que chutar qual que seria o próximo valor que ele assumiria quando x estivesse em 0, qual seria seu chute? Eu não sei por que você chutaria que a resposta seria 2, 3, 4, infinito, menos 5, qualquer coisa do tipo. Porque se sempre deu menos 1, em que universo que não vai dar menos 1, né? Nesse universo mesmo. Entretanto, a minha tendência, ele vai indicar justamente isso, ó, que quando eu me aproximo de 0, com valores de x se aproximando de 0 pela esquerda, eu percebo que isso aqui, ele está se aproximando de menos 1. Então, para a gente indicar que isso aqui é pelo valor da esquerda, eu vou colocar um símbolozinho aqui, ó. Valor pela esquerda a gente chama em cálculo, ou, em outras palavras, por valores de 0 menores que ele. É essa que é a ideia. Olha só isso aqui, ó. Vamos fazer a mesma análise, só que com x tendendo a 0, agora pela direita, ou seja, por valores maiores do que 0. Vamos ver o que acontece com o limite dessa função. Eu tenho esse limite, ele está acontecendo aqui, ó. Perceba que num valor de x grande, ele assume valor 1, depois você diminui um pouco é 1, diminui mais um pouco é 1, diminui mais um pouco é 1, e à medida que você vai se aproximando do x igual a 0, o resultado sempre deu 1. Se eu tivesse que chutar qual que é a tendência, ou seja, qual que é o valor que daria no 0 sem saber o que está acontecendo no 0, o meu chute mais provável, vamos chamar assim, seria 1. Então, a gente diz que o limite da função, quando x está se aproximando de 0 pelo lado direito, é 1. Em matemática, a gente define que para existir necessariamente o limite da função, é importante que os limites laterais, ou seja, o limite pela esquerda e pela direita, eles têm que ser necessariamente iguais. Então, nesse caso, o limite de g de x, com x tendendo a 0, ele não existe, por definição.
Bem legalzinho esses exemplos, você não acha? O que eu acho de interessante é que a gente está discutindo aqui ainda a forma intuitiva. Então, claro que eu não estou pondo nenhum rigor matemático, eu só estou comentando uma ideia para aflorar teu entendimento sobre o limite de função. Mas a gente vai fazer nos próximos vídeos as definições mais rigorosas. Então, acompanhe no canal e comente aí o que você está achando. Um tchau para você e até daqui a pouquinho.